Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje sobre o capítulo 5 do livro Conceitualização de Casos Colaborativos. Esse livro aqui, roxinho, tá? Que está aqui no cantinho da tela. Este livro é de Kukin, Padesky e Dudley e o tema deste capítulo vai ser, nós vamos falar sobre a conceitualização de casos descritiva, que é uma abordagem aqui fundamental na TCC para que nós possamos entender melhor, de maneira colaborativa, os problemas aí, os padrões apresentados por nossos clientes. Então, antes de entrar no capítulo em si, sempre eu vou falar aqueles recadinhos que eu falo em todas as aulas, né? Todo início de aula eu sempre vou lembrar. Não é um audiobook, tá bom? Então, eu não estou lendo o livro aqui, eu estou fazendo um estudo com vocês sobre os principais pontos do livro e nós estamos estudando um capítulo por semana. Este é o nosso 5º encontro, tá bom? São 9 livros. São 9 capítulos, 9 encontros. Este é o capítulo 5º, 5 encontros, tá bom? A playlist com as aulas anteriores está aqui na descrição do livro. Gente, é uma aula, tá? É uma aula deste capítulo. Então, uma aula aí de mais de 30 páginas. Então, não vai ser rápido, não tem como eu fazer rápido, embora eu estou sempre tentando manter entre 40 a 50 minutos e até o momento eu consegui cumprir essa meta estipulada, eu pretendo continuar assim, tá bom? Claro que pode ultrapassar um pouquinho, porque nós estamos falando de uma aula, então pode ser que ultrapasse um pouco, mas vou sempre tentar manter nessa margem de tempo. Quem for solicitar o certificado, gente, anote a palavra-chave que eu falo ao longo dessa aula, tá bom? Eu falo somente uma vez, em algum momento, e eu não repito. Então, ouça, presta atenção aí quando eu falar, anote essa palavra-chave, não adianta me pedir lá no WhatsApp, porque eu não vou enviar, eu já falei ela aqui na aula. E o material, gente, de apoio que eu utilizo, esse PDF aqui que eu estou usando, como um recurso para mostrar para vocês, quando acaba a aula eu envio no grupo, tá? Tanto do WhatsApp quanto o grupo do Telegram e o link dos grupos estão aqui abaixo também da descrição. No grupo, gente, eu só posto o essencial, eu não fico compartilhando aquele monte de coisa, tá bom? Claro que quando tem aí um curso ou outro, eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, vamos entrar ao capítulo 5 e este capítulo é o Você Pode Me Ajudar? Né? Vamos falar sobre a conceitualização de caso descritivo. Então, assim, nesse capítulo, nós vamos explorar como que essa forma de conceitualização descritiva, como que descrever os problemas dos nossos clientes vai nos ajudar a responder essa perguntinha básica que os nossos clientes vêm trazendo, né? Quando seu cliente chega e te procura, ele quer saber, você pode me ajudar? Então, nós vamos aqui entender como que uma abordagem descritiva pode aí nos ajudar a criar uma base sólida para a intervenção terapêutica. Então, para a gente começar, nós precisamos entender o que os autores estão querendo dizer com conceitualização de caso descritivo. O que é isso, né? Então, assim, diferente de uma conceitualização mais interpretativa ou mais explicativa, que vai tentar ali entender as causas, né, as causas subjacentes de um problema, a conceitualização descritiva, ela é focada em observar e descrever os padrões de comportamento que estão acontecendo até agora. Então, praticamente, não tem dúvida, é descrever o problema como ele realmente está acontecendo. Então, no livro, Cook e Padesky, né, e Dudley, os autores aqui, eles vão definir conceitualização descritiva como sendo uma maneira de mapear a experiência de um cliente, a sua resposta aos eventos e as consequências desses eventos aí e das respostas, tá? Então, é uma maneira de mapear essa experiência do nosso cliente. Então, essa forma de conceitualização, ela é fundamental porque vai permitir nós, terapeutas aqui, e os nossos clientes criar uma linguagem comum para falar sobre os problemas do cliente. Então, quando nós descrevemos o que está acontecendo de uma maneira mais objetiva, nós vamos evitar interpretações prematuras e também vamos ajudar aí os nossos clientes a ver os problemas de uma maneira, de uma nova perspectiva. Lembrando, gente, que esse capítulo e os próximos capítulos vão nos trazer como exemplo o caso de Mark, tá? Do Mark. Nós não vamos aprofundar aqui no estudo de caso por causa do nosso
tempo. E também para não ficar aquela coisa muito extensiva, porque também não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é um grupo de estudo onde nós vamos estudar os principais pontos. Porém, em vários momentos aqui da aula, eu vou estar pontuando algumas coisas relevantes do caso do Mark. Então, aconselho vocês. Sempre vou aconselhar, aconselhei nas aulas passadas, vou aconselhar nas próximas aulas. Qualquer outro livro que nós fizermos aqui, o estudo, eu também vou estar aconselhando aqui para vocês, tá? Leiam o capítulo para vocês conseguirem entender melhor. Esse livro, gente, neste capítulo, ele descreve o caso do Mark de uma maneira, assim, maravilhosa, perfeita, tá? Para não ter como ficar dúvidas. Então, leiam o livro, assista a minha aula ou assista essa aula aqui, depois leiam o livro. E se ficar dúvida, aí vocês vêm, pergunta nos comentários que eu terei o maior prazer de ajudar vocês a entender isso melhor, tá bom? Minhas redes sociais também estão aqui abaixo da aula, então estou aí à disposição. Então, gente, descrições claras, quando a gente descreve o caso de uma maneira mais clara, vai ajudar, então, a organizar as informações atuais e, frequentemente, diminuir também a sensação de sobrecarga e desesperança. Então, nesse capítulo, os autores vão nos mostrar como que uma terapeuta, né, ela vai atingir ali o primeiro nível de conceitualização de caso. Lembrando que nós temos 3 conceitualizações de caso. Então, neste capítulo, a terapeuta de Mark, ela vai ali atingir o primeiro nível, que é essa descrição, essa conceitualização descritiva. Então, ela vai descrever aqui as dificuldades presentes a partir, né, da perspectiva da TCC. Gente, é muito interessante vocês lerem, porque a terapeuta do Mark, ela vem trazendo todos os exemplos práticos, a fala mesmo, o diálogo ali, para que você consiga compreender isso muito melhor, tá? Então, geralmente, quando nós estamos com os nossos pacientes, no nosso atendimento clínico, nós vamos começar com uma conceitualização descritiva, porque é necessário a gente começar mapeando ali as características, os problemas, antes de você entender realmente como eles se desenvolveram, como eles se mantêm. Não adianta você entender como a depressão se mantém, como a depressão começou, se você não sabe como é a depressão para essa pessoa. Então, primeiro ponto, eu preciso entender como é a depressão para essa pessoa, para aquela pessoa, para então eu poder preocupar como aconteceu, como iniciou, tá bom? Então, uma descrição clara das preocupações do cliente vai ser essencial para que a gente consiga, então, criar um plano de tratamento mais eficaz. Então, para construir essa conceitualização inicial, né, o primeiro, como terapeuta, nós precisamos compreender as experiências pessoais, tá? E aí, em seguida, integrar esses detalhes à teoria e às pesquisas em TCC, sempre integrando a teoria e a pesquisa na TCC. Então, esse capítulo ele vai nos mostrar como que a gente deve combinar os 3 principais elementos da conceitualização de casos, que são as particularidades, a subjetividade do nosso cliente, a pesquisa, né, toda a teoria da TCC e a pesquisa científica. Então, nós precisamos do subjetivo, quem é o meu cliente, tudo aquilo que ele é, subjetivo mesmo, que ele é, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele sente, a teoria da TCC, o que a TCC diz e o que a ciência diz a respeito disso, né, as pesquisas científicas. Então, os autores aqui, eles vão também ilustrar os princípios do empirismo colaborativo e a incorporação dos pontos fortes do cliente ao longo do processo. Então, o primeiro passo para entender o indivíduo é criar uma lista das dificuldades atuais. Então, nós vamos usar o termo, a partir de agora com os nossos clientes, como sendo dificuldades atuais e não problemas, tá? Porque falar dificuldades atuais vai nos ajudar a manter uma linguagem mais neutra e mais construtiva. Isso também vai incentivar os nossos clientes a incluir uma gama mais ampla aqui, né, de questões na terapia, como mudanças positivas. Isso vai fazer com que o nosso cliente, o nosso paciente, ele traga muito mais informações para o processo. Então, o processo vai envolver em identificar, coloquei até de cor diferente para vocês gravarem esses 3 pontos, tá? Identificar os temas principais, descrever o impacto das dificuldades e aí, em seguida, nós vamos priorizar para a terapia. Então, primeiro, eu preciso de ter uma lista de tudo todos os problemas do meu cliente.
Depois eu vou descrever o impacto, né? De 0 a 100, de 0 a 10, quanto que isso está impactando a vida deste meu cliente. E agora que eu já entendi o impacto, agora nós vamos priorizar. Qual é o princípio aqui, o que eu devo começar como algo sendo primordial, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui para facilitar. Vou falar um pouco sobre essas 3 para ficar bem mais fácil. Então, listar as dificuldades vai colaborar para definir o foco terapêutico, entender as relações entre os problemas, enquanto classificar o impacto vai refletir a perspectiva do cliente, vai fortalecer a aliança terapêutica, e a priorização ela vai organizar as sessões lidando com uma dificuldade por vez e diminuindo a sobrecarga, porque os nossos pacientes vão chegar com 1 milhão de coisas. Então, nós vamos organizar aqui, classificar, colocar numa hierarquia para a gente conseguir começar com uma coisa de cada vez, tá? Então, no processo terapêutico, nós precisamos ajudar o cliente a identificar as dificuldades atuais, porque um passo, né, fundamental, é colaborativo. Então, nesse caso aqui, lembra que eu falei, o livro traz o exemplo do Mark. Então, vou tentar resumir tudo que é apresentado neste livro, tá? No caso do Mark, a terapeuta dele inicia o diálogo explicando a importância de listar as áreas que precisam de atenção, né, para que ele consiga obter um maior resultado na terapia. Então, Mark, inicialmente, ele tem uma dificuldade para identificar por onde começar, porque ele sente que tem muitas questões, são muitas coisas. Então, a terapeuta, ela sugere começar pelas preocupações mais recentes. Porque eu tenho 1 milhão de coisas. Então, vamos começar por aquilo que está te incomodando mais recentemente. O que foi, assim, o maior? Depois a gente vai para procurar outras ali, tá? Então, a terapeuta, ela convida Mark a começar a listar as dificuldades de maneira colaborativa, utilizando as próprias palavras do próprio Mark. Tem uma parte até que ele conta uma coisa, ele fala uma coisa, e a terapeuta, né, ela ri daquilo que ele fala e joga novamente aquilo que ele trouxe para ele, para que ele consiga explicar. Então, a gente percebe que ela não desqualifica as palavras, ela não preocupa com que Mark utilize palavras acadêmicas, não, ela utiliza a mesma linguagem que o paciente dela traz, tá bom? Então, nós precisamos também investigar possíveis áreas de esquiva, né? Por exemplo, no caso do Mark, ele evitava reuniões no trabalho por medo de dar algum problema, né, alguma briga. E isso acaba que contribui para o aumento de estresse e ansiedade. Então, em algumas pessoas, gente, a esquiva ela é tão enraizada que ela começa a se tornar parte do cotidiano. Aquela pessoa ela nem reconhece essa esquiva mais como um problema. É algo que eu simplesmente faço e não é um problema, tá? Então, quando fossem nessas situações, nós precisamos ficar atento ali, escutar com cuidado, para a gente perceber o que está ausente na descrição da vida do nosso paciente. Então, o que ele está se esquivando, o que ele está fugindo. Então, nesse caso, é importante que você utilize os seus conhecimentos sobre o contexto cultural. Por isso que a gente precisa avaliar, lembra que eu falei nas outras aulas, não é somente o problema que a pessoa apresenta, mas quem é essa pessoa, onde ele mora, né? Onde ele mora, não estou falando do endereço ali, nome de rua, mas qual é o contexto que ele vive, contexto cultural, contexto social. Então, nós precisamos entender isso. Então, eu vou utilizar do conhecimento cultural que eu tenho ali, né, das experiências comuns das pessoas em situações semelhantes, dos atendimentos passados. Então, eu vou utilizar o meu conhecimento prévio que eu já tenho com relação a essa situação, e aí eu posso estar direcionando isso, sugerindo isso para o meu cliente, para o meu paciente, para que a gente consiga identificar, então, uma área de esquiva, tá? E aí, assim, nós vamos criando, então, uma lista de dificuldades atuais e nós vamos questionando ele, tanto o que ele está fazendo, mas também eu vou questionando aquilo que ele está evitando de fazer, que ele deveria fazer, mas que ele evita. Outro aspecto importante a ser abordado é a identificação dos pontos fortes, que nós já falamos isso nas aulas passadas, né? Então, no caso do Mark, a maioria dos clientes, muitas das vezes, não vão confirmar ali de maneira espontânea os pontos fortes. Então, nesse caso, a gente vai fazendo perguntas diretas para o nosso cliente. No caso do Mark,
a terapeuta ela fez essas perguntas diretas ali, incentivou ele a pensar, né, o que a esposa dele, o que os colegas de trabalho dele, como que eles compartilhavam, o que eles achavam do Mark, o que eles falavam sobre os pontos positivos do Mark, porque isso, gente, vai ajudar a criar uma visão mais equilibrada, né, trazendo à tona ali habilidades, características positivas. No caso do Mark, que era ser um bom pai, um bom marido, além dele ser organizado, meticuloso ali no trabalho. Então, a gente precisa pegar estes pontos para fazer sentido, para trazer aqui no processo de terapia, que isso vai fazer grande diferença na hora que nós formos, então, aplicar as técnicas de intervenção. Então, incorporar, nessa incorporação dos pontos fortes, ela não vai simplesmente melhorar o estado emocional dos nossos clientes, mas também vai ampliar ali a sua percepção e resiliência, preparando ele para enfrentar melhor as dificuldades. Então, a lista de dificuldades e pontos fortes, ela vai ser revisada ao longo do tratamento e vai se ajustar conforme for necessário ali e conforme a relação terapêutica vai se fortalecendo. Então, eventualmente, questões mais profundas que talvez envolvam vergonha, constrangimento, isso pode ser que venha a surgir, né, quando houver uma maior confiança entre terapeuta e cliente. Talvez, gente, o seu paciente ele não vai chegar de cara e falar sobre alguma situação vergonhosa. Ele ainda não te conhece. Pode ser que sim, tá? Mas provavelmente ele não vai chegar te contando todos os segredos dele, aqueles mais sombrios. Ele vai guardar isso para quando vocês tiverem uma relação terapêutica mais fortalecida. Sobre, gente, descrever o impacto, né, essa descrição do impacto das dificuldades atuais, frequentemente nós vamos utilizar listas também de verificação dos problemas no início do tratamento. Só que é essencial que essas dificuldades elas sejam recebidas em termos de impactos que causam na vida do nosso cliente. Então, o objetivo aqui vai ser explorar como que cada problema relacionado à qualidade de vida, né, o que pode ser feito por meio de perguntas abertas ali. Então, o nosso objetivo vai ser explorar esses impactos aqui na vida dos nossos clientes. E a gente vai fazendo isso por meio de perguntas abertas sobre esse impacto, né? O quanto isso está impactando na sua vida pessoal, no seu relacionamento, o quanto isso está impactando, o quanto que isso está refletindo positivamente ou negativamente no seu trabalho. E aí nós vamos estar, então, avaliando, descrevendo esse impacto aqui. Um exemplo é o próprio caso do Mark. Ele lista várias dificuldades, como depressão, indecisão ali, problemas no trabalho. E aí a terapeuta vai incentivando ele a explorar o impacto desses problemas, né? Ajudando ele a priorizar os temas a serem envolvidos na terapia. Porque ele tem vários casos, mas qual é o mais impactante para a gente poder entender aqui? Tá? Ao mesmo tempo, a terapeuta do Mark ela vai investigar momentos em que as dificuldades não se manifestam. Porque agora eu sei que este problema está afetando o seu trabalho. Mas qual área este problema não afeta? Não afeta na minha família, no meu relacionamento com a minha esposa. Então agora eu consigo observar uma área que eu tenho resiliência, uma área que talvez tenha pontos de força, tá? Os pontos fortes estão se manifestando. Então, classificar o impacto percebido dessas dificuldades vai ser útil aí para identificar as questões que são mais urgentes. Então, essa abordagem, ela vai ajudar a definir as prioridades no tratamento, mesmo que no início o nosso cliente ele esteja focando mais ali nas dificuldades do que nos pontos fortes. No caso do Mark, gente, a terapeuta, ela vai classificar esses impactos de 0 a 10. Então, ela pergunta de 0 a 10 o quanto isso impacta na sua vida, o quanto isso te prejudica, tá bom? E sobre a priorização, né? Fazer essa priorização das dificuldades atuais na TCC pode ser guiado, então, por critérios como sofrimento, facilidade de mudança e de urgência. Então, esses fatores, eles frequentemente vão interagir. E aí, uma dificuldade muito angustiante, mas que é difícil de mudar, pode ser tratada, talvez, após uma dificuldade ali menos grave. Então, porém, mais fácil de resolver. Então, eu tenho uma situação que é muito grave,
mas ela é muito difícil de resolver agora. Então, a gente faz uma que é menos impactante, mais fácil de trabalhar aqui para depois a gente abordar. Então, a gente vai subindo escadinha ali, começando. Por mais que essa aqui impacta mais, nosso cliente ele não tem força agora. Então, a gente começa de pouquinho em pouquinho, tá? Então, essa priorização, ela também pode seguir o comportamento aí dos protocolos da TCC com base em evidência, né? Como ativação mental, para ativação comportamental ali. Então, a gente pode usar técnicas de acordo com agora que eu já priorizei qual o problema trabalhar, eu posso seguir alguns protocolos. Então, durante a avaliação inicial, a gente vai fazer perguntas assim para os nossos clientes, tá? O que está incomodando você mais, né? Ou por onde você acha que a gente deve começar, porque isso vai ajudar a gente a definir um foco ali da nossa intervenção clínica, né? A gente vai ter um direcionamento de por onde começar com os nossos clientes para a gente não chegar tão perdido, mas a gente vai classificando e priorizando isso aí aos poucos, tá? Além disso, também, as dificuldades atuais do cliente, elas devem ser incluídas dentro de um contexto biopsicossocial mais amplo, considerando fatores históricos e ambientais que podem influenciar o comportamento atual. Então, um exemplo aqui é a influência cultural ou o impacto de experiências passadas na vida presente. A gente já viu esse exemplo do impacto cultural nos capítulos passados, tá? Para Mark, por exemplo, né, o humor deprimido dele foi priorizado por ser uma causa de maior sofrimento, afetando ele diariamente seu desempenho no trabalho. Preocupações com a saúde, que para o Mark realmente era sério e tinha longa duração, ele escolheu como uma segunda prioridade devido ao impacto constante, tá? Porém, não tão imediato ali. Então, embora aqui o foco inicial vai ser as dificuldades apresentadas, a gente precisa compreender o contexto da vida do nosso cliente. Então, assim, uma avaliação biopsicossocial mais abrangente, ela vai considerar os aspectos históricos e culturais, como eu falei, né, o caso da Rose no capítulo 3, o caso do Ahmed, né, no capítulo 2, que tem ali contextos de trabalhos e culturais, né, que vão influenciar diretamente na dificuldade. No caso do Mark, o contexto ele inclui a história familiar dele, preocupações de saúde, eventos importantes como a morte do pai, o nascimento do segundo filho. Então, a gente precisa avaliar isso aqui, tá? Então, os terapeutas precisam equilibrar a construção de uma boa relação terapêutica com a coleta de informações contextuais. Então, assim, a gente tem que fazer esse equilíbrio aqui de tudo para a gente conseguir criar aqui um ponto de partida para o trabalho, tá? Então, diferentes abordagens podem ser utilizadas, como, por exemplo, fazer avaliações mais amplas antes de iniciar uma terapia, talvez uma coleta gradual de dados ali conforme o tratamento for avançando, tá? Então, ferramentas que a gente pode utilizar, no caso, o inventário de depressão de Beck, que é o BDI-2, o inventário de ansiedade de Beck, que é o BAI, que são comuns, né, comumente usados para avaliar os sintomas de humor e comportamentos ao longo do tratamento. E aí essas medidas também permitem a gente fazer um acompanhamento aí da eficácia da terapia e ajustar o plano de tratamento conforme necessário. Aqui eu citei 2, porque são os 2 que o próprio livro aplica, o próprio livro nos sugere, mas a gente pode utilizar qualquer outra ferramenta, tá? Não tem uma ferramenta que tem que ser essa ou tem que ser aquela. Não, a gente pode utilizar qualquer ferramenta aí que faz sentido para o caso do nosso paciente. Mas a gente precisa focar, né, não somente nas dificuldades, mas além de focar nas dificuldades, a gente precisa também destacar os pontos fortes, o bem-estar ali do nosso cliente. Então, tem algumas escalas, que é a WHOQOL, que avalia a qualidade de vida em diferentes áreas, tá? Vou falar de novo, WHOQOL, avalia a qualidade de vida em diferentes áreas, por exemplo, como a área física, psicológica, social, e complementa também a nossa visão ali sobre o progresso do cliente. Então, essa abordagem integrada, a gente vai ajudar a organizar melhor as experiências e as dificuldades do nosso cliente e vai facilitar o desenvolvimento de estratégias de intervenções mais eficazes. Gente, palavra-chave deste capítulo, tá?
9 capítulos, 9 aulas, 9 palavras-chave. Anota, a palavra-chave é modelo, tá bom? Anotem a palavra-chave, modelo. E aí a terapeuta do Mark, ela utiliza 2 métodos comuns aqui de conceitualização de caso, que é a análise funcional e o modelo de 5 partes. Não sei se foi na aula passada ou na aula 3, eu falei sobre esse modelo de 5 partes, tá bom? Então, são métodos que vão ajudar a restringir as dificuldades atuais dos nossos clientes, as TCCs, né, as teorias aí cognitivos comportamentais, e vão fornecer uma estrutura colaborativa para intervenção. Então, vou falar brevemente sobre essas 2 áreas, porque aqui não é um momento para a gente aprofundar nas técnicas, mas para vocês conseguirem entender dentro como que a terapeuta fez, tá bom? E, gente, como eu falei, no livro, a terapeuta, ela descreve bem detalhada essa aplicação, é bem interessante. Então, a análise funcional, ela é baseada no modelo ABC, ou tríplice contingência, tá? Que vai identificar os antecedentes, que são os contextos que desencadeiam comportamentos. Então, ABC, A de antecedentes, B de comportamento, que é believe, né? É behavior, perdão, que é comportamento, então é behavior, né? Comportamento, e C de consequências, tá? A, B, C, antecedentes, comportamento e consequências. Então, os antecedentes são os contextos que desencadeiam o comportamento em si, que tem uma ação ou esquiva, mas comportamento, gente, é ação, tá? Na análise funcional, a gente trabalha com ação, com movimento. Pensamento não é, neste ponto aqui, comportamento, tá? E consequências, recompensas ou punições que são associadas ao comportamento. Então, esse modelo aqui, ele vai mapear como os comportamentos são reforçados, né, ou desencorajados com base nas contingências ali, ajudando a articular as dificuldades do cliente em termos práticos e compreensíveis. E aí, como eu falei, aqui vai falar do comportamento. No modelo de 5 partes, vai descrever as dificuldades biopsicossociais do cliente, considerando os fatores biológicos, psicológicos e sociais nas suas dificuldades. Então, no modelo de 5 partes, a gente vai falar melhor, vai trabalhar melhor ali as cognições, não na análise funcional, tá? A análise funcional, ela fornece um modelo não simples, mas um modelo mais simples, baseado nas contingências comportamentais, mas embora isso, muitas das vezes a gente, nós profissionais TCCistas, a gente procura incluir as interpretações dos nossos clientes, as cognições, os pensamentos, as avaliações, as interpretações dele ali, da experiência, como também sendo um fator importante e diferente na conceitualização. Então, a gente vai expandindo a abordagem descritiva, também articulando sobre essas principais dificuldades aí, que são úteis no caso dos nossos pacientes. Então, a gente trabalha também o modelo de 5 partes, tá? Que é uma estrutura utilizada para descrever e compreender as dificuldades dos nossos pacientes, diferenciando os comportamentos, pensamentos, emoções, reações físicas e influências ambientais. Então, esse modelo aqui vai ajudar a captar as interpretações e as avaliações que os clientes fazem das suas experiências, tá? No caso do Mark, né, no exemplo do Mark, que é um paciente com preocupações sobre saúde, a terapeuta ela vai usar um modelo para organizar as informações fornecidas sobre uma situação específica, em que o Mark ele notou uma marca de batom numa xícara de café, e aí ele ficou ansioso. Ele sai para comer em um restaurante, tomar um café com a família. Quando ele chegou ali, ele viu uma marca de batom. Ao ver essa marca de batom, ele achou que era sangue, e se era sangue, logo sendo sangue, eu vou pegar HIV. Então, percebam que é uma preocupação grande aqui que o Mark tinha, tá? Então, a terapeuta ela vai explorando esses sentimentos, porque ele estava ansioso, as sensações físicas que ele começa a transpirar as mãos, né? O fingir que está bebendo café, os pensamentos, quais são os pensamentos ali, né? Que é se eu beber o café, eu vou contrair HIV. E aí, a terapeuta ela vai, na conversa ali, né? Investigando isso, ela vai colhendo as informações para modelo de 5 partes: comportamento, pensamento, emoção, reação física e influência ambiental. Então, essa conceitualização vai ajudar o paciente a entender ali essas conexões, né, que a nossa mente, as emoções, o comportamento, tudo faz aqui, e vai proporcionar um caminho
para uma intervenção mais prática. Então, esse modelo de 5 partes é flexível, vai permitir aí que nós, terapeutas, a gente possa registrar as reclamações ali conforme são demonstradas pelos nossos clientes, tá? Então, a partir disso, a gente pode identificar os padrões de respostas e identificar também as orientações ali baseando em evidência conforme o caso apresentado pelo nosso cliente. O livro, gente, vai nos apresentar o diagnóstico do Mark como sendo depressão maior, tá, recorrente, e traços da personalidade evitativa. Só que a gente precisa ter um cuidado ao ler o caso do Mark nesse capítulo, porque o livro foi escrito em 2009, 2010, né? Acho que ele foi publicado em 2010. Então, o diagnóstico é apresentado com base no DSM-4-TR. Nós estamos aqui em 2024, nós estamos com o DSM-5-TR. Então, depois do DSM-4-TR, nós já tivemos o DSM-5, que houve muitas mudanças, tá? Se alguém ainda está acompanhando o 4-TR, gente, houve mudança, assim, gritante entre o DSM-4-TR para o DSM-5, e o DSM-5-TR é um texto revisado. Houve muitas mudanças, mas não tão gritantes assim. Inclusive, gente, já aproveita aqui para falar com vocês que semana que vem nós vamos iniciar uma série aqui, vou compartilhar com vocês 40, 50 minutos também, vou tentar 30 minutos, tá? Mas não garanto, não, sobre psicopatologia, para ajudar a entender isso aqui e para ajudar vocês a entenderem melhor o processo de avaliação, tá? Só aproveitando aqui para falar de segunda a domingo na semana que vem. Não vai interferir no nosso GE. O nosso GE, quinta-feira, às 19 horas, vai ser postado, tá? Não vai interferir o GE para quem assiste. Mas para quem tem interesse em entender um pouco melhor sobre psicopatologia, semana que vem vou estar compartilhando com vocês uma série bem completa sobre psicopatologia na prática. Eu sempre gosto de focar prática clínica. Então, eu vou falar sobre aquilo que é baseado em evidência, mas não vou falar só teoria, né? Porque é muito bonita a teoria. A gente precisa aprender como é a prática clínica, tá bom? Então, já aproveita aqui, já faço esse convite para vocês. Inclusive, quem não inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo para eu entender que o conteúdo é relevante. E aí, nós estamos no 5º capítulo aqui, falta só mais 4 depois desse. E aí, vocês me dando essa curtida, gente, comentando se está gostando, se está fazendo sentido. Isso vai me incentivar a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para vocês, tá bom? Então, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos continuar esse estudo do livro aqui, Conceitualização de Casos Colaborativos. Então, durante a fase de avaliação da terapia de Mark, né, Mark e a sua terapeuta, eles identificaram as principais dificuldades, priorizaram, definiram ali os objetivos de tratamento. Então, as dificuldades mais urgentes eram o humor deprimido e as preocupações com o HIV. Mark definiu como meta sentir-se menos triste, né, ele colocou ali menos de 5, voltar a tocar piano algumas vezes na semana, visitar seu amigo John pelo menos uma vez na semana e sentir-se mais alegre com a sua família. Então, esses objetivos aqui, eles foram divididos em curto, médio e longo prazo. Então, curto colocou ali alguns dias, algumas semanas, médio até o final da sessão de terapia e longo prazo aquilo que são os ganhos após da terapia, tá? Então, a terapeuta ajuda Mark também a definir os objetivos para lidar com a preocupação excessiva com o HIV, incluindo sentir-se menos preocupado, menos ansioso em um local público. Mark, ele quer, né? Ele fala que quer chegar num lugar para beber café e comer fora realmente, porque ele sempre finge que come fora, porque ele não se sente à vontade para comer fora. Então, um dos objetivos dele é poder sair com a família e realmente comer fora, tá? Então, os objetivos aqui foram bem realistas, bem observáveis, né? E são dependentes do controle de Mark, então são coisas que dependem dele, não depende do outro para acontecer. E aí, durante a terapia, a terapeuta, ela continua focando ali nas dificuldades prioritárias, sempre mantendo os objetivos em mente, tá? Gente, leiam esse capítulo, tá? Esse final do livro, a terapeuta, os autores detalham, tá? O atendimento aqui com o Mark é muito, muito interessante. Eu estou tentando resumir, porque senão vou ficar nem 2 horas, nós vamos ficar aí umas 4 horas lendo, porque também a gente acaba fazendo algum comentário, mas realmente é muito interessante, tá? Então, resumindo este capítulo, no início dele,
Mark, ele começa a descrever a vida como uma completa confusão. Então, a terapeuta vai utilizando ali a análise funcional e o modelo de 5 partes da TCC para conseguir conectar essas dificuldades de Mark à teoria, à pesquisa. Então, ele fala que é uma completa confusão. Então, eles vão organizando essa confusão, porque confusão é o quê? Bagunça, desorganização. Então, eles começam a organizar dentro da análise funcional e dentro do modelo de 5 partes, apenas trabalhando na conceitualização descritiva, tá? Claro que nós vamos subir para o 2º nível no próximo capítulo e para o 3º nível no outro capítulo, mas perceba que já houve uma organização aqui enorme dentro da fala do Mark desde o início, né? Desde o início deste capítulo. Então, isso aqui vai ajudar, né? Ajudou o Mark a definir os principais alvos de tratamento cognitivo e comportamental e ajudou a definir os objetivos terapêuticos. Então, a relação entre terapeuta e o cliente, entre o Mark, foi marcado pelo empirismo colaborativo, com ênfase em identificar os pontos fortes de Mark, promover resiliência. E apesar do foco inicial ter sido nas dificuldades apresentadas, a terapeuta ela foi formulando ali uma hipótese sobre um tema central das dificuldades, que ficou sendo a pressão por altos padrões e o medo de cometer erros, né, o que parecia contribuir ali para os sintomas de ansiedade, verificação compulsiva e depressão. O Mark, ele tinha uma compulsão muito grande ali por verificar as coisas, tá? Igual o gás, ele verificava, ele sabia que estava fechado, mas ele ficava verificando. Porém, a terapeuta, ao avaliar, ela percebeu, ela chegou à conclusão que Mark não tem o TOC, tá? Ele não tem transtorno obsessivo compulsivo, apesar dele ter uma compulsão de verificação, porque um comportamento isolado, ele não significa um transtorno fechado, tá bom? Então, ele tinha depressão e ansiedade. Então, a terapeuta, ela colocou aqui depressão maior recorrente, mas a gente percebe ao ler o caso do Mark, que ele tem muitas questões ansiosas também. Eu provavelmente, ao averiguar aqui mais a situação do Mark, eu acredito que ele tem algum transtorno ansioso em comorbidade, tá? Esse tema aqui a gente vai estar aprofundando isso melhor, né, no próximo capítulo, quando a gente começar a investigar os fatores que desencadeiam, que mantêm as dificuldades. Tá? Embora, gente, o objetivo da conceitualização nesse estágio inicial aqui da terapia é descrever, né? Seja fazer uma descrição clara das dificuldades aí presentes, a gente também pode procurar identificar os temas que são comuns entre as dificuldades, os quais vão fornecer pistas para níveis mais profundos de conceitualização. Mas a gente vai aprofundar aqui melhor isso nos próximos capítulos. E aí, gente, eu já quero deixar aqui bem claro para vocês que tem clientes, eu já falei isso antes, tá? Então, estou só repetindo. Tem clientes que não vão precisar ir para o 2º e 3º nível da conceitualização. Tem pacientes que apenas de conceitualização, fazer essa conceitualização de caso descritiva, a gente já pode começar a intervir no caso do nosso paciente. Então, em muitos casos, não há necessidade de aprofundar ali o caso dos nossos pacientes, fazendo uma descrição transversal, né? Ou transversal ou longitudinal, tá bom? Então, vai ter pacientes que a gente pode apenas com essa primeira aqui já começar a intervir. Vão ter outros pacientes que a gente precisa fazer transversal e longitudinal e a gente vai avaliando. No final deste livro, a gente vai entender melhor quando eu sei que só a descritiva vai funcionar ou preciso aprofundar outros. Até o final deste livro a gente vai estar aprendendo isso aqui melhor. Mas se o meu paciente, aqui na conceitualização de caso descritivo, eu já tenho as informações que nós consideramos suficientes para começar a intervir, a gente já pode, então, começar a intervir e vai trazer resultados tão positivos quanto, tá? A gente finalizou aqui o capítulo
5, né? O você pode me ajudar, né? E aí, você pode me ajudar? Vocês podem ajudar os pacientes de vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa discussão sobre a conceitualização de caso descritivo. Né, gente, quem assistiu até aqui, eu peço novamente, dá um joinha, não custa nada vocês dar um joinha aí para mostrar que o conteúdo é relevante. Isso também me ajuda, como eu falei, me incentiva a continuar fazendo aqui a apresentação de novos livros, novos estudos de maneira gratuita. Na semana que vem, nós vamos discutir o capítulo 6, né? Por que isso continua acontecendo comigo? Então, nós vamos fazer conceitualizações explanatórias, transversais. E aí, como eu falei, na semana que vem também, de segunda a domingo, nós vamos ter uma série de vídeos aqui que vai ser sobre a psicopatologia, tá? A série de vídeo vai chamar... Desvendando a Psicopatologia, que é a série de especialistas. Então a gente vai fazer uma introdução à psicopatologia, vamos falar sobre a avaliação em psicopatologia, uma introdução, né, uma psicofarmacologia básica para psicólogos. Nós vamos desvendar os transtornos de ansiedade, né, os mistérios dos transtornos psicóticos, os transtornos da personalidade, e vamos ter no último dia, no dia 7, casos clínicos complexos, tá? A gente vai fazer aqui como analisar, como tomar decisões práticas aqui, né? Então, eu vou aprender a psicopatologia, mas eu também vou aprender a psicopatologia aplicada na prática, porque é muito legal a gente aprender, isso é baseado em evidência ou não. Claro que a gente quer saber disso, mas como que isso funciona na prática? Então, semana que vem, de segunda a domingo, nós vamos aprender na prática como que isso vai funcionar, tá? Então, eu espero vocês comigo. Semana que vem, na quinta, às 19 horas, vai sair o capítulo 6, apesar de estar fazendo a série de vídeos sobre psicopatologias, a gente não vai interromper o nosso grupo de estudos, tá bom? Então, eu vejo vocês na semana que vem.